na reunião de oração, irmãos, nós tratamos do Salmo 23, que é um dos salmos de conforto, de consolo, e que trata de Deus como a fonte de suprimento de todas as nossas áreas. O suprimento físico, mas também um suprimento psicológico, emocional, né? E eu quero iniciar a aula de hoje relembrando esses versos, principalmente dos versos de 1 a 4, que trata aí do suprimento físico, psicológico, emocional, apontando o Senhor como a fonte de tudo isso. Então, abra sua Bíblia lá, Salmo 23, os versos de 1 a 4, vai dizer assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. Então são palavras, irmãos, de conforto, que aponta aí para o suprimento, né? Pastos, água de descanso, refrigério da alma, as veredas de justiça, o fato do bordão, o cajado, nos ser instrumentos para o nosso consolo. Tudo isso aponta para o fato de que Deus é a fonte de suprimento necessário para todas as questões da vida, inclusive as questões do coração, da alma, né? As questões intrínsecas. É Ele que nos conduz a esse lugar de descanso, de refrigério, de consolo, de conforto, de paz de alma. Irmãos, é praticamente impossível você vencer a melancolia, vencer a tristeza de alma, sem o suprimento que vem do Senhor. Não existe solução em nenhum outro lugar. A humanidade inteira já tentou tudo que você puder imaginar, mas nós carecemos do Senhor. Nós temos necessidade de Deus. O senso de Deus que está incrustado, né, está entranhado em nossa essência, mesmo que nós tentemos negar a existência de Deus, ou desprezar, ou nos revoltar contra Ele, o fato do senso de Deus, o sensus divinitatis, estar na nossa essência, nos conduz à necessidade de ter um Deus para suprir as mazelas da nossa alma, as situações adversas da nossa vida. Somente nele nós temos verdadeiro conforto, consolo e esperança. E quando nós estamos lidando com aconselhamento bíblico, nós precisamos nos assegurar que o aconselhado, aquele que nós estamos sendo um instrumento para abençoá-lo, conheça de fato a Deus. Né? Dos pontos que nós fundamentamos na parte mais teórica do nosso curso, você vai se lembrar muito bem, que o aconselhamento bíblico ele é eficaz na vida dos crentes, daqueles que temem a Deus, daqueles que reconhecem o Senhor. Porque, como diz Hebreus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se achegam a Deus precisam crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus se torna a fonte de galardão, a fonte de bênção, a fonte de suprimento daqueles que o buscam à medida que esses creem que Deus exista e que se achega a Ele. Então, o aconselhamento bíblico não terá nenhum benefício para você tratar com alguém falando, não acredito em Deus, não acredito na Bíblia. Então não vai ter jeito, né? Porque o remédio, a solução, a fonte de cura está em Deus e em sua palavra. Se você não reconhece Deus e não reconhece a sua palavra como suprema, autoritativa, inerrante, suficiente, então é algo sem solução. Né? É a mesma coisa que quando você pede para o seu marido ir no médico, né? E ele não vai com a cara do médico, você fala, mas vai lá, tu não fala que é bom. Você fala, estou até vendo. Você já vai não querendo ir.
Aí o cara te dá um tratamento, você fala, não vou fazer. Vai resolver? Não vai. O cara pode ser o melhor médico de todos, mas se você não for com a disposição de aceitar o diagnóstico e submeter o tratamento proposto, o que vai acontecer? Nada. Você vai perder tempo e dinheiro só. Não é assim? Em relação às doenças da alma, irmãos, a Bíblia se propõe como fonte de cura. Mas para isso você tem que crer nela. E crer no Deus que a revelou. Né? E com a depressão é a mesma coisa. O refrigério de alma é possível quando o Senhor é o teu pastor. O suprimento, as águas de descanso vai ser uma realidade à medida que é Ele que te conduz. O vale da sombra da morte vai ser suportado à medida que você saiba que Ele está andando contigo. E que é Ele que te livra. Não é você que se livra, mas é Ele. Então, a necessidade no aconselhamento de pontuar aí a necessidade da pessoa ter uma vida com Deus. Deixa eu passar aqui, rapidamente aqui para os nossos... para a transição, né? Semana passada nós terminamos falando aqui da definição bíblica, né? Sobre a depressão. Cravamos que não é uma doença, apesar de todo mundo dizer que é, mas sim uma consequência de hábitos não bíblicos ou de reações pecaminosas para com circunstâncias ou relacionamentos ou pessoas. E aí nós vimos que uma coisa é certa, a depressão ela é real, é uma dor terrível, é uma situação de sofrimento real e verdadeiro, só que o grande problema é que as pessoas não tratam a causa, e aí ficam tentando mascarar as consequências. E aí nós vimos algumas consequências, né, que a depressão gera. Então essa infelicidade, ineficiência. Então a pessoa está triste, aí você tenta, ao invés de propor, aonde tá, por que você está triste? Onde está a causa? O que causou? A gente não quer saber disso. A gente tenta suprir. O que você está? Você está precisando de dinheiro? Eu acho que é. Aí você dá dinheiro. Aí o cara vai lá, gasta tudo que você deu para ela e dali a pouco fica mais triste ainda, porque agora gastou o que não tinha. Né? Ou então, é fome. Né? Dá um sorvete, dá um chocolate para que melhore. Aí fica imenso e cada vez mais, porque aquele trem não vai suprir, não está comendo o que ele tem necessidade mesmo para tentar mascarar a consequência. Você tem que procurar a fonte. A ineficiência, desanimado, não tem mais força para nada. E aí, geralmente você vai ver por que essas pessoas estão, porque elas estão frustradas com o fracasso, ou porque elas são insaciáveis, nada está bom para ela, né? Ou então ela está vivendo debaixo de uma ostentação, e de repente é difícil você bancar uma vida de aparências, né? E aí frustra, aí você não vou fazer mais nada e tal. Aí entra nessa ineficiência. Aí o que a pessoa tenta para solucionar? Não, você precisa viajar. Você precisa não sei o quê. Você precisa... Aí começa a mascarar as consequências ao invés de lidar com a causa. Vimos também as doenças físicas, né? A depressão, que é uma questão de tristeza, gera doenças físicas. Você já não come direito, você já não dorme direito, você já não exercita direito. Ou seja, aquela angústia, aquela culpa, uma série de situações que causam a depressão vão te envenenando por inteiro, como a própria Bíblia diz, né? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido corrói, né? É câncer para os ossos. Então essa é a ideia. Outra questão é isolamento. Aí, isolamento, você fala, vamos fazer uma festa surpresa para o fulano, para ver se ele melhora, né? Ou vamos fazer um churrasco. Chamei todo mundo para vir aqui em casa, porque o fulano não sai do quarto. Quem sabe o pessoal vem aqui, né? Faz um churrasco, aí ele se anima. Aí o cara afunda mesmo. Porque o problema do isolamento não é o isolamento, é uma causa disso aqui. Eu tenho que tratar a causa, não é trazer um circo para dentro de casa que o cara vai, pronto, resolveu, nossa,
ficou feliz pra caramba, não, que maravilha. Você tem que ver onde está a causa, né? A possibilidade de suicídio, né? Você fala, não, fulano não vai fazer isso. Não, pode ter certeza que aquele que entrou no processo de depressão, se ele não for cuidado, amparado e acompanhado, se ele não pensou, ele está pensando, e se ele já pensou, a grande probabilidade dele tentar executar, né? Isso acontece muito, irmãos. Não é à toa, né, que agora está mudando um pouco essa perspectiva aí da sociedade e começar a falar mais sobre suicídio, na expectativa de que, trazendo informações, a gente consiga socorrer. Houve, e ainda há, né, uma inclinação de suicídio não se fala. Porque você fala, você dá o gatilho para o outro falar. Só que, até conversando com um cara que é mais especialista nesse dia, ele falou, olha, isso não funciona. A gente não fala, mas as pessoas continuam se matando. Aquele que está em depressão e procura o suicídio, ele não quer saber se o outro tentou. Ele quer resolver o problema dele. Então, você deixar de falar não vai solucionar isso. Então, tudo isso precisa ser tratado, a causa que gera depressão. Hábitos não bíblicos ou práticas pecaminosas que precisam ser tratadas à visão da Bíblia para não gerar a depressão propriamente. Então, aí nós vimos na semana passada que ninguém está imune a esses sentimentos depressivos, né? Vimos que também depressão não é pecado, mas algum pecado pode gerar a depressão. Não sei se isso ficou claro. É uma consequência ou de um hábito não bíblico ou de uma prática pecaminosa. Mas a depressão é doença? Não. A depressão é pecado? Não. Mas ela é uma consequência. Tá? Então vamos lá. Vimos esses textos. E aí, tratando dos hábitos, né, nós terminamos, acho que nesse ponto aqui, quando nós vimos aí vários textos na Bíblia dizendo que sobre a nossa responsabilidade, sobre a necessidade de estar em Deus, de buscar a presença de Deus, de estar ligado a Deus, praticando a palavra de Deus. Então, preciso, dentro desse processo de cura, né, lançar fora aí o PPA, né, o pensamento, palavras e ações, que tragam possíveis causas de tristeza, angústia e desespero. E aí você tem mais um tanto de textos aí, que eu convido você a ler e depois marcar na sua Bíblia. Hoje eu mandei lá no grupo, lá, não sei se você já viu, o PDF, né, da aula 10 completa. Então, você que está estudando, que quer se aprofundar aqui nesse ministério, então sugiro que você faça a revisão e leia cada texto que, porventura, que por conta do tempo nós não passamos. Então, aí, vimos possíveis causas, né, da depressão. Uma vida orientada para agradar o eu e não ao Senhor. E o princípio da palavra de Deus é mortificar a mim mesmo e glorificar a Deus em todas as coisas. 1 Coríntios 10, 31, né, que é o texto base do tema para o ano que vem, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Então, muitas vezes nós nos frustramos com a vida, irmãos, porque nós somos o centro do universo, né? Então, tudo que nós queremos é para nós. Então, nós não recebemos o elogio, nós não recebemos o reconhecimento, a promoção, a exaltação, a glória. Então, aí a gente entra em depressão, porque não temos tido o reconhecimento. Seja na família, seja no trabalho, seja com a esposa, com o esposo. Porque, no fundo, nós somos ensinados a vivermos como sendo especiais, né? Somos especiais? É lógico, somos especiais, mas baixa um pouco a bola, né? Não é tão assim, né? Então, a gente nunca diz não para o Juninho, e aí, depois dos 45, o Juninho resolve então trabalhar, e aí o primeiro dia no emprego dele, ele já leva uma bordoada lá do encarregado, e aí ele vem para casa chorando, né? O Juninho vem para casa chorando, e aí eu nunca mais vou trabalhar. E aí entra em depressão, porque a mãe, na verdade, foi super protetora a vida toda, né? E aí o filhinho especial dela, o Juninho dela, não pode ser frustrado. E aí no primeiro dia
E a mãe ainda vai lá e briga com o patrão ainda, porque o patrão não teve trato, né? Você não ouviu Cortella? Você não pode chamar a atenção do menino, né? Ainda briga com ele lá, tal. Ele não vai vir mais trabalhar aqui. Nós vamos entrar com a justiça ainda, porque ele trabalhou 3 horas. Mais ou menos assim. E aí então o Juninho entra em depressão, e aí é tudo que ele quer. Porque agora ele em depressão, o que vai acontecer? Ele vai viver agora mais 30 anos, né? Nas custas da mãe, porque a mãe vai morrer depois disso. E aí você tem o Juninho agora, porque agora aí os parentes vão ter que cuidar desse infeliz, desse miserável, o resto da vida. Porque o cara não sabe trabalhar, o cara foi educado de uma maneira que o mundo gira em função dele, né? Não sai mais de casa agora, né? Agora a vida dele agora é só na internet, né? Tem 13 namoradas na internet, né? Porque ele sabe falar, mandar que te ama, tal, não sei o quê, mas não se relaciona com nenhuma delas. E aí, se uma dessas 13 descobre e termina com ele, aí a depressão afunda mais ainda. Tá? Ou seja, nós que causamos isso, irmãos. Se a gente for ver todas as nossas frustrações, é uma vida orientada para agradar o eu, e isso é um grande problema. A confiança demasiada em si mesmo, né? A gente acha que a gente vai ter sucesso sempre. A Bíblia diz que os dias maus são em maiores números do que os dias bons, irmãos. O fracasso vai vir com muito mais facilidade do que o sucesso. Você pega histórias de vida de pessoas que venceram na vida, todas essas pessoas que venceram na vida, não foi assim, na primeira. Os caras tiveram aí que amassar bastante barro, né? Você pega esportistas, nessa época de Olimpíadas, né? Sempre tem algumas histórias interessantes, né? O cara lá, tal, treinou, não sei o que, estava na melhor forma física dele, foi lá, ficou em 8º, ficou desclassificado. Aí passou mais 4 anos, o cara não sei o que, ficou em 6º. Mais 4 anos, ficou em 4º. Aí mais 4 anos, o cara não desiste, o cara ganhou 2 medalhas de ouro. Aí todo mundo fala, não, o cara ganhou 2 medalhas de ouro. Não, mas você não viu 3 Olimpíadas, o cara só no fracasso. Essa é a nossa esperança, né? Inclusive, o Brasil toda hora, não deu, mas um dia vai dar, vamos lá, continua firme. Mas o fracasso sempre é, a maioria das vezes, do que o sucesso. Só que conosco a gente fala, mas comigo tem que ser diferente. Tudo que eu faço tem que dar certo. E não dá, porque você tem uma confiança demais em você. E aí, meu amigo, vai entrar em depressão. Outra causa aí, vida dupla, né? Igreja e o mundo. Você não tem um compromisso com o Senhor, você não sabe quem é o Senhor da sua vida. E aquele negócio, uma hora ou outra, esse trem vai pesar, né? E pensamentos, palavras erradas e negativas, pessoas que que murmuram demais, que só reclamam, só vê o lado negativo das coisas, não consegue ver a bondade de Deus em nada. Essas pessoas tendem a serem mais depressivas e entrarem num quadro de depressão. Tudo bem? Relembrado isso aí, né? E fortalecendo aqui as últimas causas, né? Falta de moderação, pecado não confessado, sentimento de culpa, falta de esperança, proteção e fuga. Esse negócio da proteção e fuga é interessante. Tem gente que entra em depressão por uma perspectiva de fuga. Lembra de Elias? Ele temendo perder a própria vida, o que ele faz? Foge. E vai para o deserto, aí depois vai para a caverna. É fuga. Porque não quer encarar a situação, né? Situações que está todo mundo sujeito aí. E a permanência na tristeza. Tem pessoas que, veja, a tristeza faz parte da nossa vida. Né? O exemplo de Jó aqui é fantástico. Ele perde tudo que tem, perde os filhos, e aí ele se entristece ao ponto de se rasgar, jogar cinza na cabeça, raspar a cabeça, jogar ao chão.
e clamar ao Senhor, profunda tristeza, não tem mais o que fazer e tal. Só que a Bíblia diz, em tudo isso Jó não pecou, porque ele adora ao Senhor. Deus, o Senhor é soberano e essa situação está debaixo da sua soberania, por mais trágica que pode ser. Irmãos, perder um filho deve ser algo terrível. Perder todos os filhos numa tacada só. Eram 7, né? Numa tacada só. Olha que situação. Isso não é tragédia, isso aqui é meta-tragédia, né? Máximo da tragédia. A gente está usando aí alguns termos, eu vi essa semana, né? Meta-cidade. É algo assim, mais de 30 milhões. Só tem Tóquio por enquanto. Mas que seria um negócio assim, fora do comum. Então é uma meta-tragédia, vamos usar essa palavra aqui. É uma tragédia sem precedente nenhum. Perder um filho já é de perder tudo. Falir. Perder todos os bens e todos os filhos numa tacada só. Você fala assim, esse aqui não sai da depressão nunca mais. Mas veja, é uma situação de extrema tristeza, mas que ele foi buscar aos pés de Deus. Ele se lançou ao chão e adorou ao Senhor. Depois ainda fica doente. Ainda você fala, não, mas se fosse só isso, tudo bem. Ainda depois pega câncer da cabeça aos pés. Não tem lugar mais para sair úlcera. Ao ponto dos amigos chegar e, meu Deus do céu, é ele, não sei. Parece, não sei. Eu acho que não é, hein? Acho que é. Não, mas só pode ser. E aí todo um processo de restauração, sempre tratando em buscar a solução em Deus. Até que o Senhor volta e restaura a sorte dele. Veja, então, a tristeza, irmãos, nós somos sujeitos. O problema é a permanência na tristeza. O ciclo da vida, né? Você precisa entender o ciclo da vida. As pessoas nascem, crescem e morrem. Esse é o ciclo da vida. A sua samambaia acontece a mesma coisa. Você planta, ela fica... minha renda portuguesa estava linda, agora só está um toco lá. É assim mesmo, é o ciclo. Né? Tem uns que ainda... O ciclo é até animador, né? Eu comprei um desses aniversários, sei lá o que foi lá, eu dei de presente para minha mãe, acho que foi cúrcuma. Né? Aí minha mãe, que linda, não sei o que, de repente a cúrcuma sumiu, cara, morreu. Aí dali a pouco o negócio brotando de novo. Aí eu chego lá, vou lá visitar minha mãe, a cúrcuma bonita de novo. Ô mãe, não morre esse trem, não, já morreu e já voltou. Aí, da outra vez, fui lá, cadê a cúrcuma? Não, está na fase de morrer. Ela morre, ela some. Só fica a batata plantada lá no coisa. Aí depois a batata brota de novo. É o ciclo. Não é verdade? Agora, se eu não aprendo com o ciclo, tem gente que está em luto há 30 anos. O ente querido já morreu há 30 anos, gente. Mas a pessoa está... Hoje o fulano ia estar completando 130 anos. Morreu já com 100, já faz 30 anos, ela fica todo ano. Hoje era 101, nossa, 120. Nossa, se o fulano tivesse vivo, 130. Meu amigo, morreu. É o ciclo, a permanência na tristeza não vai trazer benefício para ninguém. Ai, pastor, que insensibilidade. Não é insensibilidade, é realidade, irmãos. Você que está sendo insensível com o restante da vida. Porque você não está se alegrando com aqueles que Deus tem colocado contigo. Quantos nasceram nesses 30 anos na sua família? Ai, papai morreu. Papai morreu faz 45 anos, papai morreu. Aí está triste ainda que o papai morreu. Aí você fala, nesses 45 anos, quantos já nasceu? Já tem 17 netos. Tá, você não se alegrou com nenhum deles. Porque o papai morreu. Vira o disco, Zé. Sai dessa. A tristeza faz parte da vida, mas a permanência na tristeza
Não. Porque isso já é um confronto à soberania de Deus. Olha, Deus é que sabe todas as coisas? Ele é soberano? Olha, o papai tinha que morrer, ué. Uma hora ou outra o papai morre. Faz parte da vida. Então confia, se dobra, chora, busca lá, tem o seu momento de luto, o seu momento de tristeza, mas chega uma hora, respira fundo e vou agora, os netos, os filhos, casamento, faculdade, não sei o quê, vida que continua. Tem gente que fica lá guardando o altar do defunto, crente, que eu sei que os outros, os idólatras já fazem isso, mas tem gente que, esse cantinho aqui era do nono. Faz quanto tempo que ele morreu? 200 anos. Mas a gente mantém aqui. Minha mãe manteve, não sei quem manteve, eu mantenho aqui. Nessa gaveta aqui tem até uma unha dele. Olha aqui. Sério, gente. Gente que vive permanentemente, não se deixa mudar os ares. Eu já disse para você, já vou repetir, porque é bom ficar gravado, né? Eu disse, quando eu morrer, eu não quero coroa de flores. Não quero coroa. Ao invés de você comprar uma coroa de flor para mim, você dá o dinheiro para minha coroa, que vai ficar viúva. Vai ajudar e abençoar muito mais. Né? Aí vai lá, tem 30 coroas. Por quê? O morto que vai ostentar, fala, nossa, o fulano era querido, tinha 30 coroas no velório dele. Eu não vou nem ver. E miserável do você, que gastou dinheiro com a coroa, e depois que eu morri, na vida, você nem um presente de aniversário me deu. Então não faça isso. Ajuda a minha coroa, que vai ficar aí, né? Que aí vai abençoar. Porque a gente tem que mudar um pouco, irmãos, essa nossa cultura fúnebre. A gente acaba investindo nos negócios que não tem nada a ver. Às vezes, eu lembro da situação, meu avô morreu, já estava doente, então gasto com remédio, com uma série de coisas. Minha avó também já doente. Não estava fácil a manutenção da própria casa dela. Aí morreu, todo mundo trouxe coroa. Minha avó não tinha dinheiro nem para lápide do meu avô. Na época eu já tinha essa coisa, eu cheguei, vó, o que a senhora está precisando? Não tenho dinheiro. Então quanto que é? Mais barato que uma coroa. Você acredita num negócio desse? Ficou mais barato que se eu tivesse comprado um negócio. Porque tem coroa de 3 mil reais. Ajuda a viúva, ou o viúvo, o filho. Você vai abençoar muito mais e vai auxiliar. Porque o cara vai ficar em tristeza, por quê? Porque o cara, além de ter perdido o ente querido, ainda vai ficar com dívida, vai ficar com um monte de coisa, vai ficar passando apertado. Então são práticas que a gente precisa mudar, irmãos. E que se a gente não faz isso, acaba auxiliando a pessoa, às vezes, a cair numa depressão. Porque agora já não tem a pessoa, não tem o recurso que a pessoa, às vezes, trazia, e agora tem uma dívida ali, e vai ter que lidar com aquilo sozinho. E a gente chega para ela e fala, vou estar orando por você. Não adianta nada. Tem que ir lá e socorrer, tá bom? Então vamos lá. Agora, como que nós vamos vencer isso então, pastor? Vamos lá, usando os 4 elementos lá do aconselhamento bíblico, que é a aula propriamente de hoje. Então, o primeiro elemento do aconselhamento bíblico, você tem que entender o problema na visão de Deus. Então, olhando para a depressão, então nós vemos que a depressão é resultado de hábitos contrários à Bíblia ou uma manutenção de prática pecaminosa. Você tem que identificar o que está causando isso. Por quê? O que aconteceu? Por que o cara entrou em depressão? Porque ele tinha uma firma e fechou. Tá, então todo mundo está sujeito a ter uma firma e fechar. E quantas pessoas que tinham uma firma fechou e continuou, correu atrás e hoje tem uma firma maior do que tinha antes, que aprendeu com o negócio? Várias.
Então por que você... Ah, porque Deus não podia ter feito isso comigo. Então veja, qual que é a causa da depressão dele? Não é o fracasso. É uma revolta contra Deus, porque ele acha que Deus não foi justo com ele por conta do prejuízo que ele teve. Ele vai externar isso mais dia menos dia. Ele vai dizer, isso não é justo. Ele vai dizer. Então, você não sabe a vergonha que eu passei. Opa! Então, qual que é a causa da depressão dele? Não foi o fracasso, mas a vergonha que você está... Como que eu vou sair na rua? Ué, com a mesma cara que você teve sempre, rapaz. Vamos lutar e vamos resolver esse problema. Só que eu não consigo, eu não tenho força. Então, mas não tem força porque o hábito está errado. Ele está colocando a ênfase no lugar errado. Então você vai ter que entender aonde que está ali, onde está a causa. Tudo bem? Então, dentro desse ponto, entender o problema na visão de Deus, você vai ver se a pessoa está depositando confiança no seu próprio eu, se ela não está aceitando as provações, porque todos nós estamos sujeitos a passar por tribulações, provações. Se o foco dela, a alegria, está nas circunstâncias. Não, porque quando eu tinha dinheiro eu era feliz, mas agora que eu perdi tudo, não tem jeito de eu ser feliz. Opa, você está vendo ali um materialismo reinando. Quem que é o senhor da vida dessa pessoa? A riqueza. Ou quando uma filha engravida, aí o pai pega e fala assim, mãe solteira, né? Uma jovenzinha lá engravida, o pai fala, isso é uma desonra terrível, o cara entra em depressão. Mas qual que é o problema dele? Falta de perdão, vergonha dos amigos. Por quê? Porque ele se considerava sendo muito justo. E aí você tem que fazer o cara falar, você nunca pecou na vida? Pois é, você é o santão. Você nunca fez nenhum pecado, nenhuma bobagem, nenhuma besteira na vida. Não, nunca fiz. Pode saber que debaixo do tapete tem um punhado. Não existe um justo sequer, a Bíblia diz. Se tem uma certeza que você pode ter a respeito de mim, não vou nem falar que eu tenho a respeito de você, que você tem a respeito de mim, que eu tive já muitos pecados. E que ainda cometo. E que é por isso eu necessito da graça de Deus. Se você um dia me perguntar o que eu sei sobre a sua vida, isso aí eu tenho certeza também. Falei, olha, você é pecador. Pronto, essa certeza que eu tenho que você é e você tem que eu sou. Então a pessoa se coloca numa posição de juiz, que a minha filha não podia ter feito isso comigo. Ou o meu filho não podia ter feito isso comigo. Ao invés de tratar a situação, lidar com a situação, a pessoa vai ter a consequência do ato pecaminoso? Vai ter a consequência. Chega para ela mesmo, você vai ter as suas consequências. Mas aí as pessoas às vezes trazem para si, porque ela coloca a alegria nas circunstâncias e não no Senhor. E aí agrava ainda mais um problema na familiar. Então você vai ter que identificar qual é a causa. Que a pessoa está deprimida, a depressão é a consequência. Ou porque ela se sente injustiçada, ou porque ela foi traída, ou porque ela se sente justa demais. Por que eu fiquei doente? Por que Deus me fez eu doente? Tanta gente ruim aí que não está bom, e por que eu fiquei doente? Veja, um modo de pensar que eu sou justo. E que eu não poderia, por isso, ter nenhum tipo de consequência, de doença, de sofrimento, porque eu sou melhor do que muita gente. E tem muita gente que é tranqueira e que não está doente. Eu que sou um cara bom, estou. Veja, o modo de pensar sobre a vida está errado. Aí você fala assim, não, mas você precisa... inclusive ajudar as pessoas. Eu que preciso de ajuda. Veja, foco no umbigão.
E às vezes ela não vê pessoas próximas dela que estão passando por situações até piores que a dela. Mas o foco é tanto para si que ela não consegue sair da situação. Então, o senso de justiça próprio, né? Eu disse, isso não é justo acontecer comigo. Mas como não? Está todo mundo no mesmo barco, velho. As tragédias podem acontecer com qualquer um, irmãos. Enfermidades podem atingir qualquer um. Nós tivemos... Quer ver um exemplo? Tem gente que tem uma cosmovisão errada, né? Vamos falar dos mais conhecidos. Recentemente, nós tivemos o reverendo Ronaldo Lidório passando por um processo de luta contra o quê? Câncer. Aí alguém fala assim, meu Deus, como que um homem desse pode ter câncer? Um homem tão bom, foi missionário na África, mantém hoje um grupo de missionários, atuação de missões entre indígenas, povos tribais, já escreveu não sei quanto livro. O homem é uma bênção, o homem abre a boca, ele edifica todo mundo. Como que pode acontecer um negócio desse com um homem desse? Isso não é justo. Está todo mundo sujeito. É que Jesus fala, se aconteceu com ele, que você acha que é justo, por que não vai acontecer com você? Lá em Lucas, né, chegam para Jesus assim, nossa, você ficou sabendo? Chegaram para Jesus, você ficou sabendo? Aí Jesus, o quê? Caiu uma torre, matou 18. Por quê? Aí Jesus falou, você acha que aqueles 18 eram mais pecadores do que o povo de Jerusalém? Não. Todos são igualmente pecadores. Se aconteceu com um, cuidado, porque pode acontecer com você também. Aí chegaram para ele, você ficou sabendo o que aconteceu com os galileus? O que aconteceu com os galileus? Foram adorar no monte. Aí o soldado de Herodes foi lá e matou todo mundo, misturou o sangue deles com o sangue das ofertas. Aí Jesus disse, vocês acham que vocês são mais santos do que eles? Se não igualmente se arrepender, todo mundo está passivo e sujeito a passar pela mesma situação. Então, irmãos, é entender que eu não sou o centro do universo. Tudo pode acontecer. Com qualquer um. Essa semana eu recebi a notícia que quem está agora na luta com possível câncer é o reverendo Arivaldo Dias Casimiro. Vocês viram alguma coisa nesse sentido? Aí, nossa, um homem tão bom, planta igreja, o Brasil inteiro, nossa. Está todo mundo sujeito, irmãos, é uma consequência natural, nossa, está todo mundo aí no mesmo barco. Amanhã depois, o pastor já ficou doente, meu Deus do céu. Pode, qual que é o problema? Quem que me isentou desse negócio, que eu não posso ficar? Ou você, ou qualquer um dos seus queridos. Está todo mundo sujeito. E você não é mais justo do que ninguém. Então você vai ter que identificar, entender o problema. Você vai ver, às vezes o cara está revoltado contra Deus, o cara está pedindo. O Marcos tinha levantado a mão, o presbítero Marcos? Helenivação. Outra aí. Não é tão boa, ajuda todo mundo no hospital, não sei o que, tarará. E você sabe que a história da Eleni, por exemplo, né? Não sei se você conhece propriamente, mas ela perdeu já o primeiro marido com câncer. Um dos filhos também perdeu um filho com câncer. Aí agora saiu agora, né? Teve alta recentemente, mas quase foi. Mas, meu Deus, a mulher está lá servindo ao Senhor. Aí você que não está fazendo nada para o Senhor ainda acha que você é mais justo que eles. Mas se eles estão fazendo, acontece, enquanto mais que você comigo. Ué. Então, a justiça própria, o senso de justiça. Aí que está a causa. Eu não estou aceitando aquela situação, por isso eu entrei em depressão. Porque eu acho que eu sou bom demais para passar por aquele tipo de problema. Culpa, raiva, vergonha, a falta de moderação, ou seja, você vai ter que procurar onde está a causa e ver, biblicamente falando, que tipo de prática pecaminosa isso tem. Pode pegar, irmãos, todos, eu perdi alguém querido, por isso que eu entrei em depressão. Aí você tá. A depressão é uma consequência da perda de alguém querido. Mas qual que é o entendimento sobre a perda?
eu não aceitei a morte do papai. Seu pai estava com 112 anos, gente. O rim já não funcionava. Só estava se alimentando por sonda. Não, mas eu não aceito a morte do papai. Então, o problema não é a morte do papai. O problema é o seu entendimento sobre a soberania de Deus e o ciclo da vida. É isso que causou a depressão. Não foi a perda do papai. Porque quantos pais morrem por dia? Faz a pesquisa para você ver qualquer dia desse aí. Quantas pessoas morrem no mundo? E quantos são homens e são pais? Você vai ver um número exorbitante. Então o problema não é o seu papai. Porque todo dia morre papai de alguém. Mas é o seu entendimento sobre a morte do papai, que está em conflito e confronto com a soberania e a grandeza de Deus. E aí você está em rebeldia contra Deus. Aí você não aceita. E é uma situação que você não pode mudar. Você vai trazer o papai de volta? Porque você está indignado? Que não é justo? Vai trazer? Não. Não vai. E você quer ver? Às vezes dentro da igreja, o que nós falamos lá no início, uma teologia ruim, prática ruim. A pessoa, já tratei de pessoas que falavam assim, meu filho morreu porque eu não decretei a Deus a cura dele. Aí a pessoa está lidando com dois problemas. Perdeu o filho e agora a culpa de não ter chegado para Deus. Eu falei, eu não aceito, eu decreto a cura dele agora. Porque uma profetisa falou para ela que se ela tivesse decretado a cura do filho, o filho estaria vivo. Pegar umas profetisas dessas e descer a chibanca na orelha dela. Porque se coloca como alguém falando em nome de Deus para falar um erro teológico terrível desse e causa o que no coração de uma mãe? Culpa. Meu filho só não está vivo porque eu não decretei a cura dele. Aí essa mãe se culpa, e aí a culpa é um dos fatores que gera a depressão. Entendeu? Então, você vai ter que descobrir onde está. Nesse caso aí, como que eu tratei? Primeiro, tratei a questão teológica, mostrando biblicamente que ela decretando ou não decretando não ia acontecer nada. É soberania de Deus. E aí você tira esse peso dela e faz com que ela entenda esse processo da vida. Mas por que o meu filho morreu? E no caso do filho, morreu porque ele foi desobediente ainda. O filho pegou um veículo, não tinha carta, bateu esse veículo, ficou não sei quantos dias na UTI e veio morrer. Então, não foi culpa sua, foi uma escolha dele. Pecado dele, você não tem culpa nessa história. Aí você vai e trabalha com a pessoa para tirar a culpa. Você tirou a causa, ela aprendeu a lidar com a dor, com a tristeza, reconhecendo que Deus ainda foi bondoso, permitiu que ele ainda ficasse lá, eles orassem por ele, falassem com ele, arrependimento e tudo mais, para depois ele morrer. Então aí pronto. A pessoa aprende a lidar com a dor e a superar aquilo. Aí ela não fica mais em depressão. Porque você tratou da causa. Porque senão ela fica eternamente agora culpada porque ela não decretou a saúde do filho, a cura do filho. Então, nós precisamos focar a causa, o entendimento e a postura que gera o desespero da alma. E aqui, irmãos, não vai ser numa sentada. Vou sentar com ele, conversar com ele, 2 minutinhos conversando com ele aqui, já resolvi o problema. Porque a pessoa em depressão, primeiro ela se cala. O simples fato dela querer já conversar já é uma situação inusitada. Ela não quer conversar com ninguém. Você vai ter que caminhar, ganhar confiança,
Às vezes você vai fazer 2, 3, 4, 5 visitas sem nenhum tipo de avanço. Onde você só vai chegar e falar, eu vim orar por você. Você vem, ora. 10 minutos, vai embora. No outro dia você volta, ora de novo, vai embora. Até que um belo dia, aí ela resolve sim. Entre os dentes ela solta um negócio lá. Que bom que você falou, obrigado por você ter compartilhado. Então, e aí você vai puxando, ela vai se abrindo. Aí pronto. Aí ela dando abertura, você vai tratando. Veja, você vai confrontar? Vai, mas nesse caso você tem que ter toda uma sabedoria, porque não adianta você chegar nela, cria vergonha na sua cara só. Você não vai resolver o problema. Lembre, a depressão é real, o sofrimento para a pessoa, ela está ali. Às vezes você vai olhar para falar, não é possível que a pessoa entrou nesse... Para disso. Mas na cabeça dela é um labirinto imenso para ela sair. Mas você entendendo qualquer coisa, aí você já vai trabalhando. Lembra de Natã com Davi? O profeta Natã com Davi? O profeta Natã, quando foi confrontar o pecado de Davi, ele foi confrontar o pecado de Davi. Só que como que ele faz? Davi, eu quero te contar uma historinha. Havia um homem que tinha muitas ovelhas. E o vizinho dele só tinha uma ovelhinha querida, ovelhinha Bé. Dormia com ele, comia com ele, passeava com ele. Só tinha um. Esse cara que tinha um monte, botou o olho na ovelhinha dele. Foi lá, fez isso, O que Davi faz? Pega esse homem e mata. Aí Natan falou, esse homem eu sei. É você. Você fez a mesma coisa com Uzias. Você fez a mesma coisa com Betseba. Lembra? Aí Davi, Senhor, tem misericórdia de mim. Escreve lá vários salmos relacionados a isso. Então veja, existem modos e modos de você confrontar. E aí você tem que estar vida cheia do Espírito Santo. Vida de comunhão com Deus. Para Deus estar direcionando o que você vai falar, o jeito que você vai falar, quando você vai falar e como você vai falar. Mas você vai ter que mostrar para ele que a causa é isso. E que a solução é resolver a causa. Não mascarar a depressão, dando lá um monte de remédio, deixando o cara dormir, dando choque no cara. Não, isso aí não vai resolver a causa. Nós temos que tratar a causa. Então, dentro do primeiro passo aí, irmãos, entendendo o problema na visão de Deus. Tá? Focando a causa, o entendimento, a postura, fruto de hábitos contrários à palavra de Deus ou práticas pecaminosas. E lembra que eu te falei, às vezes a omissão é uma prática pecaminosa. Você peca por ação, palavras, pensamentos, e também peca por omissão, quando você deixa de fazer o que você devia fazer. Deus dá uma ordem para você, e aí você deixa de fazer aquilo. É um pecado de omissão. Mas não está causando problema nenhum. Mas você não está cumprindo com o que Deus mandou você fazer. Então, mesmo você se omitindo a isso, caracteriza pecado. Então você vai descobrir isso. Dentro ainda dos 4 elementos, o segundo ponto aí é trazendo esperança. Então aqui você precisa encher o aconselhado de esperança. O que está escrito lá? Esperança bíblica. Não adianta você falar assim, não, vai dar tudo certo, não, porque não sei o que, não, você vai ver. Não é coaching. Não é motivar. É dar subsídio bíblico. Esperança bíblica. Tem histórias bíblicas que me comprovam isso. Tem promessas bíblicas que dizem isso. Deus diz isso aqui, aquilo. É esperança bíblica. Por isso que é aconselhamento bíblico. Não é eu conheço alguém que passou igual e hoje está bem. Não. Testemunho dos outros
não é o foco para gerar esperança no coração de ninguém. Mesmo porque a maioria dos testemunhos aí sempre está exagerado. O que vai gerar verdadeira esperança na vida das pessoas é a esperança bíblica. Então, Deus está no controle de todas as coisas. A ideia da soberania de Deus. É Ele que nos fortalece no vale da sombra da morte. É o que nós lemos aqui no Salmo 23. Deus não diz que você não vai passar pelo vale da sombra da morte. Ele diz que vai estar contigo no vale da sombra da morte. É Ele que vai te dirigir. Ele que vai te consolar. Ele que vai te proteger. Você tem que acreditar nisso. Se você crê que Deus é Deus e que a Bíblia é a Bíblia, então você tem que acreditar nessas promessas. Ah, eu não consigo. Então vamos pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Ah, mas não tem sabedoria. A Bíblia diz, não tem sabedoria? O que você faz? Peça a Deus. Peça com fé. Então tá, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos abrir isso para os outros. Ora, você tem o texto bíblico lá, né? O pai falando, me ajude, porque eu sou um homem de pouca fé, eu não tenho essa fé. Aumenta a minha fé. Ótimo, vamos buscar, vamos clamar. Ele não mente e promete nunca jamais nos abandonar. E que se clamarmos, Ele nos ouvirá. A Bíblia está dizendo, gritando em vários momentos, você vai pegar isso. Você vai confrontar a pessoa nesse sentido. Você acredita que Deus é mentiroso? Não, Deus não é mentiroso. Então o que Deus fala é verdade? É, então vamos ver o que Ele fala. Que Ele vai estar com você. Que Ele não pisca, que Ele não cochila, que Ele é a tua sombra, a tua direita, que Ele vai abençoar tanto a tua saída quanto a tua entrada. Você tem que crer. Ah, eu não tenho fé. Aí você vai trabalhar então com ele. O que é fé? A fé é a esperança, a confiança daquilo que não se vê. É isso aí mesmo, é isso que você tem que buscar. É Deus que nos abre a porta da fé, então vamos clamar para que Deus te dê mais fé. E aí você vai fundamentar biblicamente as esperanças que a própria Bíblia traz. Situações. Meu filho me desamparou, ou meu filho me envergonhou. Olha lá a parábola do filho pródigo lá, você tem um exemplo fantástico ali. Você vai pegar textos, personagens, que gera esperança. Então, esse é o foco. Então, aí você tem vários exemplos aí. Romanos 8, 28, Salmo 23, Hebreus 2, 18, 4, 16, que trata de que Jesus está sempre pronto para nos socorrer. Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, importa que aqueles que buscam creem que Ele existe, se torna galardoador dos que buscam. Hebreus 3, de 5, 6, que Ele nunca nos abandonará. Né? 1 João 5, 18, que Satanás não me toca. Ou seja, tem uma série de textos bíblicos que geram esperança. E aí, você identificou a causa, você vai procurar textos bíblicos, passagens, personagens que tratam daquela causa. E o foco é aquele lá. Não adianta nada, o cara está lá desanimado, você trazer para ele esperança que um dia nós vamos para o céu. Não vai ajudar. Você tem que trazer uma esperança para o sofrimento pontual que a pessoa está vivendo. E a Bíblia está repleta de textos que trazem esperança, seja qual for a circunstância. Tá? Esses textos aqui que estão aqui, depois você pode procurar lá que vão te ajudar de alguma forma. Caminhando ainda para vencer a depressão, terceiro elemento, a mudança bíblica. Aqui você precisa auxiliar o aconselhado ou aconselhando sobre aqueles 4 princípios, né? Aprender, despojar, revestir e renovar. Então a mudança tal. Então eu tenho que aprender o fato de que a tristeza adoece. Quanto mais tempo eu permanecer triste, a probabilidade de eu adoecer vai ser maior. Pega esse texto lá. Se você não marcou, depois você marca lá. Esse é aquele texto inicial que a gente falou, né? Do coração alegre.
Tentei pegar alguns textos aqui para ajudar cada um desses pontos. Então, Provérbios 17, 22. O coração alegre é o quê? É bom remédio. Mas o espírito abatido faz o quê? Secar os ossos. Ó, o espírito triste, o espírito abatido, isso vai ser terrível. Você tem que lutar para sair desse estado da sua tristeza, da sua melancolia. Você tem que descobrir essa causa, vamos mudar esse negócio. Porque se entregar à tristeza só vai piorar. Então, quando você estiver no processo aqui já da mudança, você já descobriu a causa, você já encheu ela de esperança, então agora começa a parte do confronto propriamente. Olha, você tem que aprender isso. Ficar triste, está todo mundo sujeito. Mas permanecer triste é um problema. Todo dia a gente tem motivo para se entristecer, irmãos. Todo dia a gente tem notícia ruim, acontece coisas com a gente. A tristeza faz parte da nossa história pós-queda. Não tem jeito. Agora, a permanência na tristeza, aí é decretar o nosso sofrimento eterno, nossa tristeza, a nossa doença, a nossa enfermidade. Então, aprender que a tristeza adoece. Depois, despojar. O que te conduz à tristeza? Os pensamentos. Porque o que meus amigos vão falar de mim? Mas, olha. E daí? Minha família, ou que minha mãe ou meu pai vão pensar de mim. Não, para com isso, muda isso. Palavras e ações, né? O PPA lá. Pensamentos, palavras e ações. Contrários à palavra de Deus. Mais uma vez lá, Filipenses 4:8. Tudo que é virtuoso, bom, justo, não seja que ocupe a vossa mente. Né? Então nós vemos aí... eu pus um asterisco ali, porque é importante você ouvir isso aqui. A Bíblia nunca ordena que você mude sentimentos. Né? Mas que você mude a sua maneira de agir em relação aos sentimentos. Os sentimentos fazem parte da nossa vida. A Bíblia não diz, não fiqueis tristes. Não, não diz isso. Ela diz, não permaneça na tristeza. Diferente. Porque o sentimento vai acontecer. Me sentir fracassado, me sentir abandonado, os sentimentos vão estar ali. Só que ele diz, muda o modo de pensar. Fui abandonado. Minha namorada me largou, então agora estou em depressão. Meu amigo, a Bíblia diz que mesmo que seu pai e sua mãe te desamparar, te abandonar, o Senhor te acolhe, você acha que com a namorada, o que vai acontecer? Muito mais. Se o pai ou a mãe te abandonar, Deus diz que te acolhe, uma namorada, o que é uma namorada perder esse negócio? Rapaz? Para com isso. Não, porque minha vida acabou agora. Quantos anos você tem? 12? Entendi. O namoradinho me abandonou. Sua vida acabou aos 12 anos de idade. Isso, tá. O sentimento é real. Tristeza, foi abandonado, não sei o quê. Mas a permanência nele que a Bíblia diz, muda. Para com isso. Despoje disso. Esse sentimento não é válido. Revestir. Aí você tem o princípio da oração, a confissão de pecados, pensamentos e práticas positivas, a vida de louvor. Né? Você pega Efésios 5, 18 a 21, enchei-vos do Espírito. Como? Adorando a Deus com salmos, cânticos espirituais, uma vida de gratidão, dando graças a tudo, se sujeitando. Às vezes nós entramos em depressão porque nós somos rebeldes, não nos sujeitamos aos outros, eu não aceito, aí eu entro em depressão. A sujeição é um dos instrumentos para me tirar da depressão. Práticas bíblicas. Práticas não bíblicas me
geram a causa da depressão. Práticas bíblicas me tiram de lá. Então eu preciso me revestir dessas práticas. E o último ponto aí da mudança, renovar. A Bíblia diz que Deus nunca nos abandona. E tudo acontece para o nosso bem. Mesmo as coisas ruins. No contexto de Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ali você tem um monte de situação terrível. Perseguição, morte, fome. Tudo está ali. Uma lista terrível ali. E Deus, nada disso pode me separar do amor de Deus. Angústia, inclusive angústia. Então, é mudar o meu modo de enxergar o mundo. Então, nessa mudança, eu vou ter que despojar o que não presta, revestir do que presta e entender que Deus comanda todas as coisas. Se nem um pássaro, nem uma folha cai, sem a permissão dele, você acha que você está isento, você está fora. As coisas aconteceram contigo porque Deus piscou. O pardal não cai sem a permissão dele, mas na sua vida fazer o quê? Ele não cuidou. Não. Ele está no controle de tudo. E como nós temos visto, né? A teologia do sofrimento. Mesmo que você morrer, se você está em Cristo, qual que é o problema? Isso vai mudar o meu jeito de encarar as doenças, as tragédias. Vou continuar me entristecendo? Lógico, o sentimento vai bater no meu coração. Só que eu vou permanecer na tristeza? Não. Eu vou permanecer no luto? Não. Eu vou permanecer na rebeldia? Na murmuração? Na reclamação? Não. Porque eu despojei isso. E eu revesti de louvor, de gratidão, de ações de graças. Então, nesse passo aqui, nesse momento, o aconselhamento já está caminhando já mais da metade, então aí você vai ensinar o cara a mudar os pensamentos. Mas tudo acontece comigo. Meu amigo, Jesus morreu na cruz, meu amigo. Como que tudo acontece contigo, cara? Alguém já te levou para a cruz? Não. Então não fala que tudo acontece contigo. Para com isso. Muda esse pensamento. E se às vezes está muita coisa acontecendo contigo, a questão é a seguinte, não é por quê, mas é buscar o para quê. Senhor, para quê? Esse é o tipo de questão que você não vai encontrar a resposta. Senhor, por quê? Você não vai ter resposta do porquê. Agora, a finalidade talvez você tenha. Senhor, para quê? Com que finalidade está acontecendo isso na minha vida? Às vezes é para ajudar a outra pessoa que você não sabe. Às vezes é para testemunhar com alguém que Deus está na fila lá para ser chamado. Às vezes Deus dá um piriri para a gente ir no hospital justamente para falar do amor de Deus para um cara que estava lá nas últimas. Você não sabe. Deus está no controle. Às vezes, quando você passa por uma situação adversa e você passa de uma postura glorificar a Deus, você fortalece pessoas que você nem conhece. Quantas pessoas você acha que foram fortalecidas na fé e na luta contra o câncer em ver, por exemplo, o reverendo Ronaldo Lidório passando por uma situação como a que ele passou? Não dá para você mensurar um negócio desse. Ele e a esposa escreveram um livreto agora sobre como passar pelo sofrimento. Se ele não tivesse ficado com câncer, ele não tinha escrito o livro. É você usar as circunstâncias para a glória de Deus, por mais terrível que ela seja. Mudar a sua cosmovisão. Para não cair na depressão. Porque caiu, irmãos, é mais difícil.
Você tratar o negócio, vai dar mais trabalho. Então você tem que estar preparado antes. Já com a cabeça tranquila, diante dos baques da vida, para não entrar. Se você conseguiu tratar, a pessoa saiu e preparar ela, vai continuar acontecendo coisa ruim na vida dessa pessoa? Hã? A pessoa que saiu da depressão, que você mostrou todo esse caminho bíblico para ela saiu, ai que bom, estou bem. Vai continuar acontecendo coisa ruim na vida dela? Vai, toda hora. Se ela não aprender o processo e mudar a cosmovisão dela, o jeito dela enxergar o mundo, você tira ela da depressão numa semana, na outra semana o que acontece? Ela entrou de novo. Por isso que é o despojar e o revestir. Você tem que tirar o modo de pensar errado. Para a gente caminhar para o fim, o último elemento, prática bíblica. Então aqui você vai direcionar o aconselhando com estratégias bíblicas, definindo aí um plano básico e um plano emergencial, que é aquilo que nós já aprendemos e dividimos, para colocar em prática os pensamentos, palavras e ações para a glória de Deus e para experimentar a paz de Deus na comunhão com o Deus da paz. Então separe textos bíblicos para serem meditados, decorados. Enumere atitudes negativas, positivas, para vencer as causas, tanto da tristeza e da depressão. O que mais? Prática bíblica. Então, quando pensar em algo ruim, buscar meios para a mudança de pensamento. Ou uma leitura bíblica, ou ligar para alguém, ou ouvir um louvor. São práticas. Um plano básico, isso é o plano básico. Ai, hoje eu estou com angústia, estou não sei o que, não sei o que. Tá, então o que você vai fazer? Vai assistir uma série de coreano que dá tudo errado na vida da japonesa lá, miserável. Dorama, vou dar um dorama. Aí fica lá, vou maratonar a série dos japoneses lá. Você assiste, dependendo do dorama, você sai querendo se matar, velho. Tá tudo errado na vida daquele japonês. Você vai assistir um negócio desse? Não vai assistir um negócio desse. É o seu plano básico. Se você já está triste, você vai encher o seu dia de coisa boa. Se for assistir alguma coisa, vai assistir algo que te dá uma animada. Vai ligar para alguém que você sabe que o cara está sempre de boa. Fala, não, vou ligar para fulano. Fulano, estou triste. O que é isso, rapaz? Peraí, então vem para cá. Vem para cá, nós vamos para o sorvete. Pronto, muda. Vem cá que você vai me ajudar a lavar o carro hoje. Você fica bom rapidinho. Muda o foco. Isso faz parte do seu plano básico. O que mais? Quando o medo surgir, ore e lance diante de Deus toda a sua ansiedade. A oração, como nós vimos, é um remédio para a tristeza. Chora diante de Deus. Chega lá diante do Senhor, lá e chora. Entra no seu quarto e chora. Minha mãe falava, chorar faz bem. Né? Quando eu era pequeno, ela sempre falava, chorava lá alguma coisa, frustrado, porque aconteceu alguma coisa, não sei o quê. A minha pipa cortou, cortaram a minha pipa. Chorar faz bem. Pronto. Aí chorava, dormia, aí acordava, e agora? O seu pai vai fazer outra pipa para você. Aí pronto, está resolvido. Depressão já era. Então, se tiver que chorar, chora. Irmão, você não sabe o quão bom é chorar. Ainda mais chorar na presença de Deus. É restaurador. Faz parte do seu plano básico. Crie uma lista de áreas que você precisa exercitar a moderação. Sono, alimento, exercício, convívio, trabalho. Sei que tais coisas estão me conduzindo à tristeza e à depressão. Então vou colocar no plano básico. Tem que moderar, tem que ter equilíbrio nisso. A partir de tal hora da noite eu vou desligar o meu celular. Para que a tal hora eu esteja com sono. Eu vou comer até tal hora. Porque se eu comer mais tarde, vou ficar com o bucho cheio. O cara, 10 horas da noite, vai falar, com vontade de tomar um café. Aí depois não sabe porque fica acordado a noite inteira.
Vai lá, toma lá um canecona daquelas que o Fábio faz, assim, de café. E ainda mete meio torete de açúcar junto, para um mel. Aí fica ligadão, energia, cafeína e açúcar. Aí, ai, pastor, não consigo dormir. Moderação, meu amigo, seu plano básico. Você não vai tomar cafeína depois das 5 da tarde. E sem açúcar, porque vai pôr energia, você vai ficar doido. Você vai querer, sei lá, eu limpar a casa 3 horas da manhã. Mudar hábitos. É pecaminoso esse hábito? Não, não é. Mas lembra que eu falei? A depressão é causa de hábitos não bíblicos ou pecaminosos. Tem coisa que não é pecaminosa, mas que vai te prejudicar. Toda vez que ficar tristinho, eu vou tomar só 1/4 do Rivotril. Foi receitado para você? Não, não foi. Então, meu amigo, para com aquele contrabando de Rivotril que você tem, que as amigas das amigas compram e sempre sobra e dá, não sei o quê, né? Porque, hoje eu estou precisando. Não está, não. Você precisa de oração. Não está precisando de Rivotril. Plano básico. Estou sendo claro aqui ou não, irmãos? Então, vamos lá. Durma e se alimente. Lembra lá de Elias? O que Deus deu para ele? Comia, dorme aí. Acordava. Come mais um pouquinho, dorme. A Clarissa me lembrou do detalhe. Falou, você esqueceu de falar que ele caminhou não sei quantos quilômetros lá. Exercício físico. Além de comer, dormir e se exercitar. Está ali, a tríade do sucesso de Elias sair da depressão. E Deus mandou o bicho caminhar. Você pega a lista lá de todo lugar que ele andou, velho. Camelou, hein? Comeu, dormiu, exercitou. Pronto, mudou. Plano básico. Tudo bem? Busque aconselhamento e ajuda médica para um afastamento das atividades ou licença para fazer as mudanças necessárias no hábito. Aí já é plano emergencial. Estou numa situação, pastor, não dou conta de organizar a minha vida porque eu estou no trabalho. Você tem férias para tirar? Tem. Então vai tirar férias. Não tem férias para tirar. Então tá, procura ajuda médica e pede uma licença. Explica o que está acontecendo, um psiquiatra, o cara vai te dar uma semana de licença. Pra você resolver esse negócio. Isso é emergencial. É um plano emergencial, faz parte. Você vê que o negócio vai explodir, que a panela de pressão já está no último chiado, opa! Plano emergencial. Eu preciso parar uns dias. O que mais? Concluindo, lembre-se, o aconselhamento bíblico é um instrumento poderoso, determinado pelas Sagradas Escrituras para a mútua cooperação. Então, dentro do seu plano emergencial, não pense que você vai sair sozinho da depressão. É mútuo, você precisa de gente. Você precisa de gente segurando a espada lá, lembra? Do filme lá, Roberto? Né? Você precisa de gente lá segurando a espada para você. Sozinho você não aguenta. Faz parte do seu plano emergencial. Então aí você vai definir isso com o cara. Você vai identificar pessoas, às vezes da família ou da própria igreja, que tem empatia com a pessoa, que vai ser essa rede de apoio emergencial. Então você viu, a pessoa está meio jururuzona lá, você viu? Parece aqui. Tá, então tá bom. Então, quem já sabe, fulana, você liga para ela, Beltrano, você passa na casa dela, Leandro, manda lá um mimozinho para ela lá, no meio do expediente do trabalho dela. Pronto, você tem pessoas de apoio para dar um socorro para tirar a pessoa daquele momento de crise, de angústia. E isso vai, obviamente, para o conselheiro, irmãos, exigir paciência, né? Porque vai ter alguns casos que o cara vai te ligar e você vai ter que, igual serviço médico mesmo, você vai ter que parar o que você está fazendo
sei lá, acudir. Ainda mais se a pessoa ainda está no processo de depressão. Porque, como nós já vimos, é um processo de um sentimento terrível que pode gerar a pessoa a buscar o que mesmo? Suicídio. Agora, sozinho você também não dá conta. Por isso que você tem que ter uma rede. Você fala com os parentes, você fala com o cônjuge, você fala com os filhos, você fala com amigos da igreja. É mútuo. Mas isso faz parte do plano emergencial. Tudo bem? Para terminar, irmãos, então a vida cristã ela pode ser vivida plenamente em todas as áreas e conduzir-nos a experimentar das promessas que Deus tem para nós, de modo a viver uma vida abundante, cheia de paz e feliz, que é o contrário da tristeza, né? Mesmo na realidade de um mundo caído. É possível aprender a viver sujeitos a tragédias. Todos nós estamos. Mas é possível aprender a viver nesse mundo caído. Sabendo que as dificuldades vão vir, os problemas vão bater, mas eu estou firmado na rocha. Eu quero terminar com Mateus. Abra sua Bíblia lá. Mateus capítulo 7. Verso 24. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos quem que é a rocha? O próprio Cristo, né? Veja aí o verso 25. Nós vamos ler o 25 e o 27 ao mesmo tempo, tá bom? O 25 diz assim: e caiu a chuva. Como começa o 27? Caiu a chuva. Verso 25. Transbordaram os rios. Verso 27. Transbordaram os rios. Verso 25. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Verso 27. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Veja, as mesmas situações do verso 25 são repetidas no verso 27. Muda o resultado. O que acontece no verso 25? Que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Veja agora o final do verso 27. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por que essa no 27 desabou? Lê o 26. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Os ventos, o rio transbordando, a chuva, com ímpeto, vem sobre a casa do prudente e do insensato. A diferença é o resultado. Naquele que está firmado na rocha, o que acontece? Nada. Mas naquele que edificou sobre a areia, o que acontece? Grande é a sua ruína. Aquele que está fundamentado em Deus, que crê em Deus, que tem a cosmovisão que a Bíblia nos dá, vai passar pelas mesmas dificuldades que o descrente. A diferença é que a gente tem o suporte, o sustento, o fundamento necessário para suportar a chuva, o rio e os ventos. O fundamento está em Deus. Então, a solução da depressão, irmãos, que é a grande ruína aqui no contexto, né, na analogia que estamos fazendo, a solução disso é você estar fundamentado onde você tem que estar fundamentado. Na rocha. O problema não é a chuva. O problema não é o rio transbordar. O problema não é o vento. O problema é a sua fundação. Porque a chuva, o rio, o vento vem sobre todo mundo. Só que se a sua fundação estiver na rocha, você vai passar sem dano nenhum.
Agora, se a sua fundação estiver na areia, grande será a tua ruína. É aqui a diferença. E é isso que você tem que fazer o aconselhado a entender. Aonde que ele está fundamentando a vida dele? Você está fundamentando nele mesmo? O que vai acontecer com ele? Ruína. Se ele está fundamentando no outro, ruína. Se ele está fundamentando no sucesso, no dinheiro, ruína. Agora, se ele estiver fundamentando em Cristo, na rocha, suporte. É o que diz lá 1 Coríntios 10, 13. Deus nos dá o livramento, o escape para toda e qualquer circunstância. Amém? Amém. Semana que vem, se Deus permitir, aí a gente ainda tratando dessas questões pessoais, eu quero falar um pouquinho como tratar sobre a culpa. Que é uma das questões que é a causa da depressão. Então eu quero enfatizar um pouco mais, porque tanto a vergonha, o medo, a culpa, como nós sabemos, são as 3 consequências naturais do pecado de Adão, mas a culpa é que ela desdobra-se. Ela se desdobra em algumas situações, e nós vamos estudar. É justamente para tentar fugir da culpa, ou do sentimento da culpa, que eu jogo a culpa nos outros. Foi a mulher que o Senhor me deu. Lembra da história? Ou eu tento me encobrir. Ou fugir, me esconder atrás da azar. Tudo isso são consequências, tentativa de resolver a culpa na perspectiva humana. Aí nós vamos ver qual que é a perspectiva bíblica. E muitas pessoas vão conversar contigo e você vai ver que a causa, o problema que a pessoa tem é que ela está carregando uma grande culpa. E a promessa do Senhor é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas isso a gente aprofunda semana que vem. Tá bom?